três, assim, eu vejo uma realidade do tipo... Uma sexualidade aflorada, muitas vezes. Hiper aflorada. Porém, não interesse no relacionamento. Eu vejo algumas mães passando por alguns perrengues, assim, da questão de masturbação, em locais que não são adequados, porque eles não têm muito o filtro. Né? Mas tem o desejo, né? Isso aí. E eu acho que é importante a gente falar que muitas vezes os pais enxergam os autistas como seres puros. Aí engasguei. Ela fica até nervosa. Falou em pureza. Falou em pureza. Eu respirei. Ficou até nervosa. Aqui, ó. Não, como seres puros, que nunca vão se relacionar. Como anjos. Como anjos. E muitas vezes privam aquela pessoa de ter um relacionamento. Eu tenho acho que umas 2 amigas que os pais não deixam elas namorarem, não deixam elas saírem com os amigos, curtir, porque acha que autista não pode. Então é importante a gente entender que, poxa, pode sim, e precisa do apoio dos pais, precisa de orientação e diálogo em casa. Eu até estava vendo uma palestra de uma psicóloga que ela falou que o autista de verdade não tem consciência da sua sexualidade. Eu falei, poxa, como não tem, gente? A gente tem muita ideia ainda de que o autista, ele é um desconectado da realidade, desconectado de si mesmo, que não tem interesses, que não tem desejos. Nada a ver isso aí. Não tem nada a ver isso daí, né? Inclusive, quando eu falei, né? Não lembro, eu já falei em algum vídeo que eu sou casada com uma mulher, algumas pessoas questionaram. Autista não tem isso. Autista não tem essa questão. Querem colocar homossexualidade em tudo. Não é isso, mas é uma realidade. Eu não entendi. Ela estava falando sobre o fato de ser casada. Eu falei, né? Porque eu era casada com uma mulher. E aí algumas pessoas se revoltaram como se a homossexualidade fosse uma coisa proibida, assim. Para autista? Para autistas. Como se o autista ele fosse um puro inocente, não pensasse sobre sexualidade. Não tivesse nenhum interesse nesse sentido. Então é importante a gente conversar sobre isso, principalmente para os pais entenderem que sim, existe esse desejo, essa necessidade de se relacionar com outras pessoas. E que nem sempre vai ser uma relação heterossexual. O número de pessoas LGBTQIAPN+, dentro do espectro autista, é muito alto. Então, que os pais estejam preparados para acolher essa pessoa autista. Porque já não é fácil a gente ser autista num mundo que é tão diferente da gente. Já não é fácil a gente se relacionar com outras pessoas. Ainda mais se você tem alguma outra coisa que te diferencia. Às vezes você é gay, às vezes você é um homem trans, às vezes você é um homem trans gay. E aí a sua vivência é outra. As suas dificuldades serão outras. E a gente precisa do apoio em casa, né? A Sofia Mendonça é uma mulher trans, autista, que fala muito sobre isso, né? De como é importante a gente entender que autistas também têm sexualidade, também tem a sua identidade de gênero. Tem muita gente que se revolta quando eu falo isso, né? Não, autista não tem. Mas tem, é uma realidade. A gente fechar os olhos para isso é fechar os olhos para uma série de pessoas que precisam ser incluídas na sociedade, precisam ter seus sentimentos validados. E a família é o primeiro, né? É o primeiro passo desse acolhimento. Então, eu acho que sobre relacionamento é muito importante a gente entender isso. Que é possível, que é natural, que existe esse desejo por muitos autistas de sim se relacionar com outras pessoas e que nem sempre vai ser um relacionamento hétero que a gente, né, às vezes tem como o típico, às vezes vai fugir disso. E a família precisa estar lá para apoiar, para acolher, para respeitar aquela pessoa autista, porque o mundo lá fora nem sempre vai ser legal, né? Então a gente precisa ter um ambiente de conforto.